Então acho que isso tem um pouco a ver com essa parte final do Grêmio, que foi muito forte, de fato. Mas você não pode dizer que o Grêmio, um time que faz 3-0, da maneira como o Flamengo fez os seus gols, o contra-ataque é de Almanac. O Grêmio está todo lá na frente corajosamente, mas é de Almanac o cruzamento, com o Gerson lá na esquerda cruzando para o Bruno Henrique. A maneira como o Flamengo rouba a bola de Cuiabano e João Pedro nos dois primeiros gols, tem talvez um equívoco dos dois jogadores do Grêmio, mas tem uma ideia ali, que você está pressionando. No segundo gol, João... Mídia Gaúcha aí comentou e analisou mais uma vitória do Flamengo por 3-0 contra o Grêmio, aí o time de Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho ficou injuriado aí no pós-jogo aí na coletiva. Galera, estamos trazendo aqui para vocês aqui, deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Irei deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aí da Rádio Gaúcha para deixar os créditos e direitos autorais. Peço a vocês que deixem seu feedback aí nos comentários. Agora vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fla React. O Flamengo no Maracanã e tu perder é uma coisa. Agora jogar contra o Flamengo no Maracanã, tu perder botando 3 bolas na trave, o Davi Luiz tirando uma bola que o goleiro já estava vencido, o Grêmio criando outras tantas situações, mesmo no primeiro tempo, em que eu falava fora do ar aqui, pô, o Grêmio não tá acertando a goleira. Aí o Calé, o Grêmio começou a acertar goleiro, mas aí pegava a trave, pegava o Davi Luiz. O Grêmio criou consistência contra o Flamengo. Agora, quando tu tem um equívoco e a bola cai no pé do Wesley, o Wesley vai fazer algo e vai gerar o gol como gerou do Cebolinha. Quando tu tem um equívoco e a bola cai no pé do Pedro, o Pedro chuta de longe. Pra mim era uma bola defensável até do Gabriel Chapecó. Mas eu não vou botar a culpa nele, porque a culpa maior é do João Pedro, que acaba recuando a bola enforcada. Mas aí cai no pé de jogadores que conseguem aproveitar o grau de oportunismo dos jogadores do Flamengo é superior aos jogadores do Grêmio. Agora, a minha análise do Grêmio em relação ao Grêmio. O Grêmio que começa lá contra o Inter no Grenal é o Grêmio que vem crescendo, que vem tendo consistência e que vem evoluindo. E hoje, de novo, o Grêmio trocou garrafa, mas sem dúvida nenhuma o resultado é completamente mentiroso. Quem pegar só o 3-0 do Grêmio vai dizer que foi humilhado. Não, o Grêmio foi humilhado contra o Palmeiras quando tomou 4-1, não viu a cor da bola e se o Palmeiras quisesse teria feito mais. O Grêmio de hoje contra o Flamengo é um Grêmio que... Aqui é a sala de imprensa do visitante. Então, a qualquer momento eu interrompo vocês assim que o Renato pintar aqui na sala. Não, eu queria só fazer rapidamente um registro, assim, porque daqui a pouco o cara diz assim, alguém vai cornetear a gente. Puxa vida, mas o Grêmio tomou de 3-0, vocês estão dizendo que jogou tanto assim, enfim. Já fizemos todas pontuando o que quer dizer resultado e desempenho, as 3 bolas na trave, a maneira como o Flamengo jogou. Em favor do Flamengo, que é um Flamengo que fisicamente ele perdeu na reta final, o Grêmio sobrou fisicamente. O Flamengo jogou, o Grêmio descansou a semana toda, isso faz diferença. A gente fala quando gaúchos envolvidos, a gente tem que falar agora. Então, talvez uma parte dessa produção, dessa maneira como o Grêmio conseguiu pressionar o Flamengo na reta final, e os últimos 20 minutos, tenha um pouco isso, né? Mas a gente pega assim, o Grêmio finalizou 25 vezes, gente. 25-14 é muita finalização. Na casinha, como disse o Bagé, que ele começou a reclamar, a bola começou a entrar, 8-4. São 8 finalizações na casinha. O Flamengo chutou 4 bolas na casinha e fez os 3 gols. O Grêmio termina o jogo com praticamente o dobro de finalizações do Flamengo. Aí, mas teve a parte física, que a gente tem que frisar, que isso atrapalhou muito o Flamengo na reta final. Aí o vai mexer, a hora eu fiz até uma brincadeira aqui, né? Pô, o banco do Grêmio não tem muito o que mexer. Tu carregar a foto da tua sogra na carteira, não muda em nada. Desde a tua vida. Não seja o Vitor Pereira. É só um protocolo. Aí o técnico, o Sampaoli, daqui a pouco ele decide assim: vou botar o Pedro no jogo. Não, vou botar o Ayrton Lucas. Vou botar o Ayrton Lucas no jogo. Mas eu tenho o Bruno Henrique também, vou botar pra jogar também. É diferente. Aí o Renato tem que ir lá, botar o Galdino, que até entrou bem, né? O Vina, que também conseguiu algumas finalizações. Mas é mais ou menos para os ingredientes que o Renato tem à disposição, o Renato conseguiu montar um banquete que o Grêmio não deve nada pra ninguém. O Grêmio pode tomar pancada, tá tudo certo, 3-0, não é ter orgulho de derrota. Não, nenhum torcedor tem orgulho de derrota. Agora, o resultado de 3-0 não diz o que foi o jogo. Para quem assistiu o jogo. Né? Eu até fiz uma frase aqui da Spola, assim, na minha coluna lá, 0 hora, finalizando a coluna, que eu disse o seguinte, assim, ó, disse o seguinte, assim é bom, né? Me lembrei do meu grande Davi Coimbra, um grande amigo, quando a gente brincava, ele dizia o seguinte, assim, ó, o Flamengo foi melhor no jogo, mas o Grêmio não foi o pior. Eu acho que ganhou melhor, mas o que perdeu não é o pior. Não é o pior, o Grêmio não fez uma partida ruim. Antes do terceiro gol, a gente até estava discutindo aqui, o Bagé colocou essa ideia, olha, talvez seja o melhor jogo do Grêmio. 3-0 é um placar muito forte pra gente chamar de melhor, porque daí, enfim, a gente talvez perca o foco da discussão. Mas o Grêmio não fez uma partida ruim, de fato não fez, é que o Flamengo foi muito melhor nos momentos decisivos, e foi bem melhor nos momentos decisivos.
Sinal da Gaúcha tá marcando 8h45. Lojas Quero, Sicredi, IESA, Claro e... 30% a posse de bola para o Flamengo. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, né? Criou mais situações, finalizou mais que o Grêmio, inclusive. Me parece que no segundo tempo, a partir da metade do segundo tempo, pegou muito a questão física. Aliás, o Léo Acosta até fez essa referência, né? Que o Flamengo tinha jogado e o Grêmio tinha descansado. Isso teve uma parte no jogo... que deu para perceber, o Flamengo não conseguia manter a bola longe da sua própria área, né? Claro que isso influenciou muito nessa produção do Flamengo, né? Todo dia que o Grêmio vai chutar 25 bolas no Flamengo, não é assim, e ainda mais no Maracanã. Mas independentemente disso, é um Grêmio que, redesenhado pelo Renato com 3 zagueiros, ele passa a ser mais equilibrado. Tomou os 3 gols ali, o terceiro gol é um contra-ataque porque o Grêmio estava lá na frente, chutando 3 bolas na trave. Talvez se o Grêmio fosse mais conservador, né, Bagé? Né? Não vou tentar fazer o gol, tá 2-0, deixa assim para não tomar o terceiro. O Grêmio arriscou, fez uma escolha, vou buscar o gol. E aí tomou o terceiro gol, que é totalmente contra-ataque, o Grêmio lá na frente. É que o Grêmio encontrou uma maneira que é confortável dele jogar com o que ele tem. É claro, se o Grêmio tem hoje jogador de velocidade que pudesse puxar mais esse contra-ataque, seria uma outra história. Se o Grêmio tem alguém que pudesse, na ausência do Bitelo, que estava muito marcado, porque todo mundo conhece o Bitelo já. Qualquer jogador, qualquer treinador que vai falar, mas ele não tem essas peças hoje. Então o Renato conseguiu reinventar o Grêmio com aquilo que ele tem à disposição. E o Grêmio está jogando de uma maneira confortável. É que é meio maluco tu pegar assim, eu tô recebendo um monte de recado, 3-0 e tu acha que foi bom? Não, se eu analisar o que foi o jogo do Grêmio, é que é muito fácil para quem não viu o jogo. O jogo do Grêmio é um jogo em que o Grêmio troca a garrafa com o Flamengo. Vamos lá com a entrevista do Renato depois dos 3-0 sofridos contra o Flamengo. Se algum jogador do Grêmio for falar. Beijo de vocês, especialmente do Marcos Bertoncello. Valeu. Inclusive, eu nem quero falar porque eu tô com receio de interromper o Leonardo da Costa, entendeu? Então eu já vou ficar aqui, tu manda, entendeu? E eu quero dizer uma coisa pra vocês, tá? O Renato falou em crueldade do placar. E aí, claro, a coletiva falou... Eu concordo com ele, usei essa expressão até no meu tempo 0 hora. Acho que foi cruel mesmo. Falou de uma série de questões do jogo, né? E a forma como o Grêmio enfrentou de igual para igual o Flamengo, que tem qualidade, que teve os erros. Trouxe uma frase que é bastante batida nas coletivas do Renato, né? Tem dia que é noite, tem noite que é dia. Né? Que é aquela coisa que não vai dar certo. Tem dias que as coisas não dão certo. E hoje pro Renato foi um dia que as coisas não deram certo. Mas eu discordo um pouco, dessa frase eu discordo. E para completar, Diogo, ele falou assim, perguntado se faltou qualidade pro Grêmio contra o Flamengo. Ele coloca como exemplo o Soares, né? Será que faltou qualidade pro Soares? Mas aí é o gestor, é o gestor, assim, claro, ele não vai dizer que faltou qualidade, dele tá falando do vestiário, mas é óbvio que Bruno Henrique, os caras do banco que andam do Flamengo tem mais qualidade que o Vina, que o Galdino. Claro, ele não vai dizer. Né, Bagé? É claro que ele não vai fazer isso. Perfeito, isso aí é do jogo. O Sampaoli põe o Pedro, o Renato tem que botar o Galdino. Ele cita o Soares, ele citou o Soares na questão do talento. Mas assim, eu acho que tem noite que é dia e dia que é noite. Aí eu não concordo com o Renato, porque o Flamengo não foi uma vitória injusta do Flamengo. O Flamengo venceu, na minha opinião, com justiça. Tu pega os números do jogo, tu tem um monte de finalizações do Grêmio, mais do que o Flamengo, na casinha mais do que o Grêmio. Mas isso eu acho que se deveu também, numa parte do segundo tempo, pela questão física. O Flamengo jogou um jogo importante contra o Racing no meio da semana, e isso não aconteceu com o Grêmio, isso faz diferença. Tanto que o Renato, quando o time dele não produz, ele faz a referência, olha, eu joguei no meio da semana, e o adversário não, isso faz diferença e tal. Então acho que isso tem um pouco a ver com essa parte final do Grêmio, que foi muito forte, de fato. Mas você não pode dizer que o Grêmio, um time que faz 3-0, da maneira como o Flamengo fez os seus gols, o contra-ataque é de Almanac. O Grêmio está todo lá na frente corajosamente, mas é de Almanac o cruzamento, com o Gerson lá na esquerda cruzando para o Bruno Henrique. A maneira como o Flamengo rouba a bola de Cuiabano e João Pedro nos dois primeiros gols... tem talvez um equívoco dos dois jogadores do Grêmio, mas tem uma ideia ali. Quer dizer, você está pressionando. No segundo gol, o João Pedro está marcado por 3 do Flamengo. 3 na saída de bola, induzindo ele ao erro. E aí depois tem a qualidade na hora de fazer o gol exatamente. Enquanto que o Grêmio tem o Soares, assim, com a expertise do gol. É mais difícil de botar a bola para dentro, se você só tem um jogador que é o cara mesmo do gol. Né? Porque aquelas 2 bolas na trave, puxa vida, né? É um talento incrível para fazer gol, mas ele está muito sozinho nessa tarefa. Então, assim, não é dia que é noite, noite que é dia. O Flamengo mereceu ganhar. Só que, assim, o Grêmio não é o pior porque perdeu para o melhor, entende? É que o resultado não diz o que foi o jogo.
Eu não estou colocando também como injustiça o Grêmio ter perdido. Não, o Flamengo realmente é melhor que o Grêmio. É que o resultado não diz o que foi o jogo. Sim, isso que alguns, inclusive, agora estava conversando com alguns pela internet. A vitória do Flamengo é justa, mas o resultado não é justo. Alguns não estão entendendo. O que eu estou analisando, até porque eu compreendo, eu também sou torcedor. Só que eu trabalho com isso há muito tempo. Então eu sou torcedor, mas eu não sou cego. Então tem algumas coisas que é assim, ganhou tá tudo bem, perdeu tá tudo mal. Não, a gente tem que separar as coisas. A consistência do Grêmio desde o Grenal, ela vem numa crescente e numa evolução. Bom, mas aí tu tem pela frente, por exemplo, um Flamengo. Então tem resultados que eles são consideráveis. Agora, não dá para misturar, por exemplo, a derrota do Grêmio fora de casa com o Palmeiras e a maneira que ela aconteceu com a derrota de hoje fora de casa e a maneira como ela aconteceu. São contextos completamente diferentes contra dois, quem sabe, os principais, os melhores elencos que nós temos no Brasil. Foi 4-1, né, o Palmeiras, né? 4-1 e o Palmeiras podia fazer 8. Mas eu digo assim, é muito apropriado porque a diferença de 3 gols também. Mas olha uma derrota e olha a outra. O Palmeiras desacelerou o jogo, o Flamengo não. E o terceiro gol do Flamengo acontece quando o Grêmio já tá tentando, viu ali que tinha a possibilidade de dançar um pouco mais a valsa, né? Porque botou bola na trave, adiantou um pouco mais, foi uma opção do Renato também tirar o Kahneman para não correr o risco de ficar com um jogador menos em campo, porque o Kahneman já tinha o cartão, e aí naturalmente tu deu mais espaço num contra-ataque de um time com a qualidade que tem o Flamengo, mas são contextos de jogo. A minha análise de afirmar, e continuo afirmando que o resultado é mentiroso, é porque o resultado não diz o que foi o jogo. Quando tu pega um resultado de 3-0 e tu só olha o placar, tu diz que, olha, o Flamengo foi extremamente superior. Passeio. Não, os números do jogo não dizem isso. O Grêmio teve mais finalizações, o Grêmio teve mais escanteios, o Grêmio só não teve mais posse de bola, porque hoje não é a característica do Grêmio. Mas não foi injusto. Não, o Flamengo mereceu. Para saber qual é o tom das mensagens que estão chegando aí no nosso WhatsApp. Fala, Leonardo. O que não dá é para ter esse gramado, aí o repórter até insiste, grama sintética é uma alternativa? Ele falou, pode ser, a gente jogava com grama mista no Olympique de Marseille, mas assim, ele não fugiu. E achei interessante também, especialmente talvez, a resposta a respeito da entrada do Ayrton Lucas. Isso. Porque ele fala, ele inclusive usa o gramado como justificativa para a entrada de um outro lateral, porque ele via que o Wesley estava jogando muito alto, e estava mesmo. O Wesley talvez tenha sido o melhor jogador do primeiro tempo da partida. Sim. Ele fez toda a diferença ali atacando pelo lado direito do Flamengo, mas entendia que por conta do gramado as transições do Grêmio poderiam, um passe errado ali, você acaba dando espaço para uma transição rápida, e o Grêmio vinha fazendo isso bem, e aí resolve baixar um pouco o Wesley, por isso coloca o outro lateral. Então, como é bom, né? Como é bom quando o técnico responde as perguntas e quando é perguntado sobre questões táticas, responde taticamente, com uma justificativa que, eu não sei vocês, mas achei que ninguém aqui imaginou que esta substituição tivesse se dado pelo estado do gramado, entre outras coisas, né? Não tinha a menor ideia disso. Fala, André. Obviamente, sem crítica nenhuma a quem estava lá, mas eu senti falta de pelo menos um questionamento a respeito da quantidade de finalizações que o Flamengo permitiu ao Grêmio hoje. 25. O jogo terminou 3-0, mas esse número ele não corresponde ao que houve de produção por parte do Grêmio no jogo. Alguém dirá de maneira muito pragmática, né? Mas o que importa se nenhuma entrou? André, só uma coisinha, ele fala a respeito, né? Embora não tenha sido perguntado, ele fala a respeito principalmente das finalizações sofridas no primeiro tempo, quando ele, acho que na mesma resposta. Muito de ir e vir. Isso, o ir e vir, o jogo de ir e vir, a transição. Dizendo que o Grêmio é muito bom nisso, e de fato ele foi bem nessa resposta. Nenhuma entrou por circunstância, houve bolas na trave, houve chances, né? Assim, numa situação como essa, que o Flamengo não faz os 3 gols, e o Flamengo nem sempre tem feito um número de gols compatível com a sua capacidade e a sua produção, claro. O jogo teria um desfecho muito diferente. Talvez o Flamengo não conseguisse ganhar o jogo de hoje. Então, ainda é um trabalho que tem muita margem para evoluir, como ele sempre frisa, ele deixa muito claro. Ele vai se adaptando também. Agora o gramado é um inimigo do processo de construção do Flamengo que ele pretende. Impressionante, é um inimigo íntimo o gramado. Então, além de tudo que ele tem que superar, o local onde o Flamengo é mandante tem um campo desse. Agora vai dar uma paradinha de quanto? 10 dias. Não dá para recuperar o gramado. E aí não dá nem também, essa é uma discussão cruel, porque eu mesmo já disse várias vezes,
Há pessoas que preferem criticar os gramados sintéticos e mistos porque eles são mais perigosos para as articulações ou porque eles, na opinião de algumas pessoas, conferem vantagens técnicas aos times que os têm como no seu estádio e no seu CT. E aí as outras equipes precisam se adaptar a isso e tal. Se alguém perguntar para mim, no mundo ideal, que tipo de gramado você prefere? Eu prefiro o gramado natural. Claro. Acho que o futebol é mais legal no gramado natural. Mas com o calendário que a gente tem, um estádio como o Maracanã ser utilizado da forma que é, com a frequência que é, sem que o gramado descanse, é uma discussão cruel, porque não se chega a lugar nenhum. O gramado não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Um sintético ou misto ficaria bom? Sim. Então talvez seja a hora de traçar essa resposta, né, André? Quando ele fala, sim, pode ser uma solução, ele mesmo está dizendo que melhor do que isso daí, certamente o gramado sintético será, se for essa escolha. Tem muita gente competente no Brasil, várias empresas, vários profissionais especializados nisso, que entendem. Esse cara tem uma equipe com dezenas de pessoas e nada acontece naquele estádio sem falar com ele. Ele determina quando e como as coisas acontecem ali. Por isso o Wembley aparece na nossa tela dos canais Disney aqui e é uma coisa bonita. Agora, acima de tudo, é usado com respeito. Os estádios brasileiros, e especificamente o Maracanã, não é, e aí não tem como. Você pode trazer os melhores do mundo. Acredito que os melhores estejam até aqui no Brasil. Não consegue resolver e não vão conseguir. E quando o Sampaoli fala, né, de quando ele deixou o Brasil depois de trabalhar no Galo, de que a única coisa que não melhorou é o gramado, ele tem razão. Eu acho que o campeonato melhorou em vários aspectos. Inclusive na arbitragem, que as pessoas reclamam tanto, porque hoje existe o VAR, antes não existia o VAR, estava em implementação ainda naquela época, já existia, mas estava em implementação, e vários outros aspectos. O nível técnico melhorou, a gente tem um campeonato de bom nível técnico esse ano, boas equipes. Agora, os gramados pioraram, e para um time como o Flamengo, que é um time de proposição de jogo o tempo inteiro, isso traz um impacto direto. Né? E a maratona de jogos também prejudica o nível do jogo. Hoje, o Flamengo, para mim, mais uma vez, teve uma queda de nível físico, que é normal. Olha a sequência que o Flamengo teve só essa semana. Segunda, Vasco, um clássico, ganha com autoridade, mas precisando se poupar, se segurar. Contra o Racing, também tem, em alguns momentos, oscila muito por perna. Pelo fato dos jogadores não conseguirem manter a intensidade. E hoje, novamente, o Grêmio descansado, e esse é um fator que interfere, sim, porque o Renato conseguiu, o time jogou domingo contra o São Paulo, você tem uma semana para descansar, para treinar mais. E o Sampaoli, nessa sequência, conseguiu algo que... conseguiu as 3 vitórias, mesmo em condições complicadas. Não foram jogos, tirando o clássico contra o Vasco, foram jogos em que o adversário impôs, o adversário em determinado... É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil, aí do programa Linha de Passe, para deixar os créditos aí de direitos autorais. Peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos.